Olá, alunos! Questão que trabalha com uma peça publicitária. Vamos a ela? Temos aqui um anúncio de prevenção com relação ao suicídio. Suicídio, saber, agir e prevenir. Os verbos do anúncio estão no infinitivo, mas adquirem outro valor na peça publicitária em questão. Para que eles continuem adequados ao contexto de convencimento do interlocutor, podem ser trocados por verbos no A. Subjuntivo mostrando dúvida na escolha. Se você está falando de uma peça publicitária que era convencer alguém, você não pode fazer com que ela tenha dúvidas. B. Particípio, já que o conselho foi transmitido. Na verdade, se você está trabalhando com a prevenção, você não pode trabalhar com essa ideia de algo que já foi alcançado. C. Gerúndio, rompendo a ideia de continuidade. Primeiro que gerúndio já traz a ideia de continuidade, o que já torna essa alternativa automaticamente inválida. D. Indicativo, trazendo a campanha para o agora. A campanha deve estar no agora, mas o indicativo aponta a certeza. Não necessariamente ele vai alcançar aí esse público. E imperativo, aconselhando algo para o público. Justamente aí o imperativo é que traz essa ideia de ordem ou aconselhamento. Portanto, os verbos que estão lá no infinitivo, eles têm, na verdade, um valor que ele é imperativo. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação de textos literários. Vamos a ele? Temos aqui um trecho de O Alienista, de Machado de Assis. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, conversando a gentes sobre 30 mil assuntos e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. O movimento realista sofre influência de vários acontecimentos importantes do final do século XIX e início do século XX, o que se manifesta no excerto com o estabelecimento de uma relação entre o enredo e a histeria das grandes metrópoles urbanas. Não temos aqui elementos que falem de histeria e, no caso, não estamos falando das metrópoles. O Rio de Janeiro ele é citado, mas toda a questão do alienista se passa no interior. B. Exploração de teorias científicas da época. Sim, temos aí toda uma influência enorme do cientificismo, justamente ali do final do século XIX e início do século XX. O alienista seria aí quem é a síntese máxima da reunião dessas teorias científicas. C. Idealização de personagens ditas históricas. Estamos falando do realismo, portanto não temos essa ideia de idealização. D. Realização de sua própria felicidade conjugal. Na verdade, aqui nós temos problemas conjugais. Simão quer uma coisa, enquanto Dona Evarista quer outra. E. Luta entre a religiosidade católica e o pecado. Esse dualismo, ele é, na verdade, um dualismo que ele é barroco. Ele não representa os ideais lá do realismo. Portanto, a letra B é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha a análise da letra de uma canção. Vamos a ela? Temos aqui um trecho de Apesar de Você, de Chico Buarque. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Na canção, o discurso apresenta posicionamento crítico por meio do uso habilidoso, principalmente, da função A. Poética, por centrar seus interesses no próprio texto. Vemos aqui que o próprio texto não é o foco da letra da canção, o que torna essa alternativa incorreta. B. Emotiva, por expor as angústias dos anos de chumbo.
existe uma questão de emoção, mas ela não é aqui a principal função, o que torna essa alternativa incorreta. C. Fática, por criar um canal de comunicação com os militares. Está incorreta. Na verdade, a questão da função fática, ela estabelece um contato com o interlocutor. D. Metalinguística, por procurar explicar os fatos históricos da época. Na verdade, metalinguística fala sobre o próprio código, portanto, esse conceito de metalinguística está incorreto. E. Conativa, por direcionar o texto a um interlocutor específico. O tempo todo a canção está falando com alguém, sobre algo que alguém fez, sobre algo que alguém inventou. Então, existe um direcionamento dentro desse discurso. Logo, a alternativa E é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha com a análise de um poema. Vamos a ele? Temos aqui o poema O Mosquito, de Vinícius de Moraes. Parece mentira de tão esquisito, mas sobre o papel o feio mosquito fez sombra de lira. A jornada do mosquito no poema, A, cria uma conexão para convencer o interlocutor de algo. Não temos aqui a ideia de convencimento, o que torna essa alternativa incorreta. B, estabelece contato com o interlocutor para não o perder. Não temos nenhum recurso que seja de estabelecimento de contato direto com o interlocutor, o que torna a alternativa incorreta. C, utiliza elementos simbolistas para o voo do mosquito no papel. Também não temos aí elementos que possam ser conclusivos em usos simbolistas. D, refuta um fato verificável no mundo real por observações. Na verdade, você tem um fato que ele é verificável, ele não é refutado aqui. E, reflete sobre o próprio fazer poético de forma metalinguística, quando ele fala justamente sobre o deslizamento do mosquito e a relação que existe com a lira, ele está brincando com essa ideia de metalinguagem, da própria escrita e do mosquito em si. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação textual. Vamos a ela? Temos aqui uma tirinha. Estamos perdidos em meio ao Atlântico. Prefiro virar comida de tubarão a apodrecer neste barquinho com você. Em tese. Na tirinha em questão, a expressão em tese, no terceiro quadrinho, é utilizada pela personagem para A, estabelecer uma condição para a frase anterior. Na verdade, aqui, a personagem ela não coloca uma condição para que o fato aconteça. Então, ela faz, na verdade, uma afirmação que reforça um caráter hipotético. B, comparar a informação das duas personagens. Na verdade, se refere só ao que ela fala e não a fala da outra personagem. C, confirmar a relação de tempo da afirmação prévia. Na verdade, a expressão ela não reforça fator temporal. O que ela faz, na verdade, é falar de probabilidade, pensando no que ela havia afirmado anteriormente. D, atenuar a força argumentativa da afirmação anterior. Exatamente. Se nós observarmos mais uma vez a tirinha, ela faz uma afirmação que ela é absoluta aqui. Porém, essa expressão em tese coloca em xeque o absolutismo que ela tinha dito na primeira vez. E reforçar a ordem das ações estipuladas anteriormente. Mais uma vez, aqui a gente não tem reforço de ordem. A gente tem, na verdade, a atenuação da frase que foi dita anteriormente. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação textual. Vamos a ela? Temos aqui uma tirinha. Este foi um ano inesquecível. Que bom! Também foi um ano que todos gostariam de esquecer. O efeito cômico da tirinha tem como base o aspecto da linguagem ligado ao campo. A, fonético. B, imagético.
C, literário, D, semântico e sintático. Se nós observarmos mais uma vez aqui a tirinha, toda a graça gira em torno de qual seria o significado de inesquecível, aquele significado canônico de algo que não se esquece, ou essa interpretação dada no último quadrinho pensando em algo que você gostaria, na verdade, de esquecer. Logo, temos aqui que o campo ele é semântico, ou seja, estamos tratando aqui do significado das coisas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação de textos literários de um jeito diferente. Vamos para a imagem? Temos aqui uma representação do poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, poema clássico de nossa literatura, com essa brincadeira, vai Carlos ser lego na vida. Então existe a representação aqui de cada palavra do poema por meio de uma pecinha. A representação do clássico poema drummondiano, utilizando peças de montar, ressalta uma das estratégias argumentativas do modernismo, que é a comicidade, B, concisão, C, descrição, D, formalidade e idealização. Se olharmos mais uma vez a imagem, vamos perceber que existe, na verdade, aqui uma curva que ela é pequena, porque temos poucas peças, na verdade, que se repetem. Dê uma olhada aqui na legenda, com poucas palavras e expressões aqui são as bases para este poema. Logo, se temos tão poucas para representar o poema todo, temos aqui que, na verdade, pensando justamente no modernismo, a concisão é aquilo que mais salta aos nossos olhos. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação de um poema. Vamos a ele? Temos aqui o poema A Pesca, de Afonso Romano de Santana. O anil, o anzol, o azul. O silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. A água, a linha, a espuma. O tempo, o peixe, o silêncio. A garganta, a âncora, o peixe. A boca, o arranco, o rasgão. Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol. A coelhinho, o agil claro, estabanado. O peixe, a areia, o sol. No poema, a progressão de ideias e a unidade de sentido são estabelecidas por meio de a. Uso sistemático de antônimos, com a intenção de construir relações de oposição de sentido. Não temos aqui, na verdade, emprego de antônimos, o que torna essa alternativa já incorreta. B. Mecanismos de coesão, entre os quais se destacam a repetição de palavras e o paralelismo. O texto aqui ele não dispõe de elementos significativos de coesão. Se nós percebemos, temos, na verdade, vários elementos que estão soltos. E somente pela ideia geral do texto é que nós temos a noção do que de fato aconteceu. C. Ligações sintáticas que estruturam períodos e orações a cada verso. Temos aí poucas orações e faltam, na verdade, aqui ligações sintáticas. D. Quebra da sintaxe tradicional por meio de figuras de hipérbato e elipse. Como nós não temos aqui, na verdade, estruturas bem organizadas, não dá para a gente poder chegar a esse ponto. Logo, não temos a presença dessas figuras aqui. E. Palavras associadas ao campo semântico da pesca. Exatamente. E essas palavras e expressões que estão colocadas, quando elas se desenvolvem juntas, dão justamente a ideia de progressão. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos! Questão que trabalha com obras de arte. Vamos a ela? Temos aqui uma obra de Gustav Klimt, As Três Idades da Vida, e vemos aí a representação tanto aí da infância como da vida adulta,
e como uma representação da velhice. Na sequência, existe um texto que faz a análise da obra de Klimt, não necessariamente dessa obra, mas da obra da vida de Klimt em si. E a partir dessa reunião das duas coisas, a gente tem que perceber o quê? Qual é o aspecto polêmico aí da obra comentado que aparece lá no primeiro texto, que é o quadro em si. E justamente essa representação aí naturalista do corpo feminino. A gente tem lá no quadro a passagem de tempo, que ela é simbolizada pelos corpos femininos naquelas 3 instâncias que a gente viu. Justamente isso exemplifica o aspecto que é polêmico, porque a gente tem uma representação que ela é do nu e ela é uma representação que trabalha com justamente a ideia de passagem do tempo. Nós temos aí a revelação, sim, da solidão feminina lá na velhice, temos, mas isso não é o que tornou o quadro polêmico. Portanto, essa alternativa ela é incorreta. Mesma coisa, não é o uso das diferentes texturas e das formas que torna o quadro polêmico. Também não fala da maternidade e da função social dela. Fala, na verdade, da passagem do tempo e de mostrar isso de uma forma nua, crua. E também não trabalha com expressão de prazeres e angústias, mas com a ideia de passagem do tempo. Não temos nenhum desses sentimentos ali que sejam ressaltados, mas sim como a passagem do tempo vai moldando as figuras conforme as coisas vão se encaminhando. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação de uma obra de arte. Vamos a ela? Temos aqui um quadro de Van Gogh, Noite depois de Méliès. Esse quadro ele vai servir de base para a nossa análise, porque precisamos perceber quais são os elementos principais da obra do Van Gogh que estão exemplificados nesse quadro. O cenário em si, primeira coisa, ele não é preciso, porque a própria pintura de Van Gogh não busca essa precisão. Ele também mostra uma cena que ela é cotidiana. Se ela é uma cena que ela é cotidiana, ela não é onírica, ela não traz essa questão da ideia do sonho, que é algo muito mais próximo lá do surrealismo. Também não temos aqui formas geométricas muito ressaltadas, como nós teríamos em outros movimentos, como por exemplo o cubismo. Tampouco existe uma relação distópica, porque nós não temos a presença de uma tecnologia que justifique que a gente coloque esse elemento. Portanto, ele não é preciso, ele não é ligado aos sonhos, ele não é extremamente geometrizado e ele também não mostra tecnologia. Mas ele é sim sereno, ele foca um casal numa cena que ela é cotidiana e eles estão iluminados aí por uma luz central que traz essa ideia de serenidade que ela é mais própria desse momento da obra de Van Gogh. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, vamos abordar uma questão de artes envolvendo carvão sobre o papel. Há uma primeira imagem, observe. O homem das 7 cores, carvão e pastel sobre papel. Logo em seguida, no texto 2, ele faz um comentário a respeito das artes, a arte pura e a arte inovadora. E segue a questão. Em 1917, a pintora Anita Malfatti realizou uma exposição que provocou resposta contundente por parte de Monteiro Lobato. Com espaço na imprensa, Lobato publicou um artigo contrário aos ideais estéticos que despontavam no Brasil. Com base nos textos 1 e 2, é possível afirmar que Monteiro Lobato dirigia sua crítica aos valores. Vamos comentar primeiro em relação a esse episódio. O que acontece, né? Anita Malfatti faz essa exposição, consegue vender muitos quadros, é relativamente bem aceita pela população e no dia seguinte se depara com um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação.
E só pelo título do artigo você já pode ver que ele estava, né, tentando atacar de todos os lados. Ele chega a argumentar que tipo de arte é aquela, que é o que o texto 2 vem dizer. Ó. Observe o texto 2. O texto 2 diz assim, que tem duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas em consequência disso, fazem arte pura, tá? Que ele chama aí de arte pura. Vamos grifar aqui. E depois ele diz que a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Interpretam através de teorias efêmeras, ou seja, teorias passageiras. Eles acreditam que as vanguardas eram teorias passageiras. Então, nós estamos falando sobre um momento que antecede o modernismo. Na questão, ele diz que se dirigia aos valores pregados pela estética burguesa, fruto da ascensão social dessa classe e da ampliação de seu acesso aos estudos, o que levou à busca por representatividade artística. Esse não é o caso, né? Nós vamos ter aí essa estética burguesa e, mais especificamente, essa ascensão da burguesia muito mais forte no romantismo. Claro que essa burguesia ela continua se desenvolvendo, mas não é exatamente em relação à estética burguesa, né? Nós estamos nos referindo a algo mais específico. Letra B. Preconizados pelos modernistas brasileiros que imitam tanto na pintura quanto na literatura, os padrões europeus de uma estética pautada na harmonia formal. Até lhe dizer que os modernistas imitam os padrões europeus, apesar de o próprio modernismo não aceitar essa ideia de imitação, uma vez que eles querem dizer que eles estão atualmente, contemporaneamente, a essas artes de vanguardas, mas observe aí que ele está falando sobre a harmonia formal, né? E o que o Monteiro Lobato vai atacar é justamente a desarmonia. Letra C, crítica aos valores cultivados a partir dos moldes clássicos. Se fosse pelos moldes clássicos, ele não iria criticar, ele iria aceitar, né? Tendência existente no Brasil anteriormente ao pré-modernismo, com a busca pelo rigor artístico e tal. Ele não está criticando. Esse item seria verdade, ele está falando sobre os moldes clássicos, mas não é o que o Monteiro Lobato critica. Item D. Disseminados pela estética francesa, liderados então por nomes como Pablo Picasso, cujas obras eram marcadas pela busca de simetria e equilíbrio entre os objetos pintados. Aqui é a questão de dúvida, né? É o item da dúvida. Você vai ficar pensando aí, porque ele fala em Pablo Picasso, é um nome do pré-modernismo realmente, é um nome das vanguardas que, apesar de não terem acontecido no Brasil, foram sim influenciadoras da arte no Brasil. Então, você poderia começar a pensar que esse seria o item. Mas observe o item E. Crítica aos valores absorvidos a partir das vanguardas europeias. É exatamente isso aqui. Ele não aceita que aquela maneira de fazer a arte moderna seja arte. Ele diz que ou é paranoia ou é mistificação. Mas que arte, aquilo não é. Então, para essa questão, nós vamos marcar aqui o item E, né? Absorvidos a partir das vanguardas europeias como o cubismo, o expressionismo, que propunham a deformação das figuras. Realmente, eles queriam sair dos padrões existentes anteriormente. Para essa questão, item E. Olá! Vamos abordar agora uma questão que envolve duas imagens de artistas plásticos brasileiros. Texto 1. Como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa? E texto 2, o recruta, o aranha, Penélope. Cheio e vazio. Crer ou ter, você ou eu. E um número 35 aí do lado. Sobre essas duas imagens se diz: as duas imagens referem-se às obras produzidas por artistas plásticos brasileiros, que fundiram às suas criações elementos da vida pessoal, bem como materiais e texturas variadas. Nas obras apresentadas, o artista manifesta em comum uma característica de escrever em frases de difícil sentido e interpretação. Gente, não há nada de difícil sentido, né? Você vê o recruta aranha Penélope, cheio e vazio. Tudo bem que não haja aí uma
ligação entre as partes, não chega a ser um texto que tenha essa coesão, mas você percebe o que está querendo dizer. E no texto 1 mais ainda, é um texto super simples, onde ele tenta colocar aí uma miniatura de um muro que tem cacos de vidro sobre ele. Então, nós não podemos dizer que esse item A estaria correto, porque não há um difícil sentido. Letra B, criarem peças usando itens comuns que remetem a memórias da infância. Aí você poderia até ter dúvida por achar que esse desenho do texto 2 parece com desenhos de criança que remetem à infância, que esses pontilhados aqui na parte inferior pode ser uma rua ou relembre crianças correndo, mas você deixaria aí e olharia os outros itens se não tem um mais próximo, né, mais verdadeiro. Vamos lá olhar, ó. Usarem materiais típicos da construção civil. O primeiro sim, mas o segundo não, né? O primeiro é porque ele usa lá cimento, o vidro, a madeira, poucos usuais nas artes plásticas. Nós também não podemos dizer que são poucos usuais, porque esculturas são feitas dos mais variados materiais. Letra D, transformarem seus objetos artísticos em obras literárias. Não é essa a questão. É tanto que nós acabamos de dizer que as frases não são de difícil sentido. Então, eu não posso dizer aqui que é uma obra literária. Uma vez que é a obra literária, ela pretende com que as letras, as palavras, sejam colocadas de uma forma organizacionalmente diferente. Então, não posso chamar aí, né, de obra literária. É incorporarem aos objetos o ato da escrita, como um registro de reflexões pessoais. Aí sim, casou bem direitinho, né? Vamos marcar o item E. Você tem aí objetos e atos da escrita, poucas escritas, né? E reflete sobre questões pessoais. Cheio, vazio, você, eu, como na figura 2. Complementarmente a figura 1. Para essa questão, item E. Você lê um texto, né, para poder resolver essa questão sobre os blogueiros de viagem. Vamos lá? Então, de acordo com o texto, de um modo geral, os blogueiros de viagem, letra A, viajam por prazer, como um hobby. Bom, eles viajam por prazer sim, mas a gente sabe que não é somente isso. O texto fala que os blogueiros de viagem viajam para além de um hobby, porque eles são influenciadores, né? Travel bloggers and influencers share their experiences, exploring the world in an effort to help inspire and educate their followers. Então, eles viajam não somente por prazer, mas sim porque eles gostam de share, de compartilhar a experiência deles, de explorar o mundo, né? E também porque eles gostam de inspirar e de educar os seguidores deles. Letra B. Influenciam e inspiram seus seguidores? Sim, né? A gente sabe que os blogueiros gostam de curtidas, eles gostam de influenciar, eles gostam de inspirar, eles gostam de ser um modelo para os seus seguidores. Então, a letra B está correta. Letra C. São patrocinados e vivem confortavelmente? Bom, nem sempre eles são patrocinados. A gente tem aqui, ó, some do it as a hobby, while others find ways to make money, gaining sponsors and support from tourism boards and travel brands as they wander. Então, alguns ganham dinheiro, outros não. Então, a gente não pode falar que todos esses blogueiros de viagem são patrocinados e vivem confortavelmente. Então, a letra C está incorreta. Letra D. Devem ser patrocinados financeiramente? Em nenhum momento fala-se que eles devem ser patrocinados. A gente nem tem esse uso do modal verb aí, should, né? Então, letra D está incorreta. E a letra E. Trabalham como freelancers em hotéis? Não, a gente não tem isso aqui, né? É claro, aqui no texto. A gente tem que eles podem ser patrocinados, né? A gente tem os sponsors aqui,
A gente tem que eles acabam trabalhando como blogueiros em alguma parte do tempo ou como full-time job, mas a gente não tem dizendo aqui que eles são freelancers em hotéis. Então, o item correto é o item B. Item correto, item B. Okay. Welcome to SAS TV. Pessoal, vamos observar aqui uma inscrição feita na lápide. Robert Clay Allison, 1840 to 1887. He never killed a man that did not need killing. Vamos à pergunta. Algumas lápides trazem inscrições que tornam possível saber um pouco mais sobre a pessoa, mesmo após sua morte. Por exemplo, por meio da lápide de um soldado que lutou na Guerra Civil dos Estados Unidos, pode-se concluir que ele: A. Teve um final trágico, tendo sido assassinado por um homem. Pela inscrição na lápide, não podemos observar essa informação. B. Matou pessoas que, em sua opinião, precisavam ser eliminadas. Vamos dar uma olhada na lápide novamente. He never killed a man that did not need killing. Quer dizer, ele nunca matou um homem que não precisasse ser morto. Então, a opção B seria a opção correta. Letra C. Acabou se arrependendo ao final da vida das escolhas que fez. Em momento algum, a inscrição mostra qualquer arrependimento. Letra D. Nunca matou ninguém em vida, mas achou que deveria tê-lo feito. Não, ele assume na inscrição que matou por convicção. E. Matou uma pessoa na vida, muito provavelmente por acidente. Não, estava em guerra, matou quem ele achou que fosse necessário ser morto. Opção correta, letra B. Hi guys! Essa questão aborda um período da história dos Estados Unidos chamado Guerra de Secessão, que foi a Guerra Civil. No texto, a gente tem um finzinho do trecho do discurso de Gettysburg, que foi proferido por Abraham Lincoln. Foi um discurso de 272 palavras, proferido em apenas 2 minutinhos. Vamos lá? A questão pede apenas, né, o que é que esse apreço político, né, que o Abraham Lincoln ele tinha pelo quê, né? Vamos começar pela letra E. Esse apreço político era pela monarquia, que transfere o poder de pai para filho, garantindo a sua manutenção. Se a gente voltar para o texto, você vai ver aqui que eu grifei o finalzinho dele, que tem assim: And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Então, se o governo é um governo do povo, para o povo, né, e pelo povo, então, com certeza, não é uma monarquia. Então, a letra E está errada. Letra D. Anarquia, que reconhece que as pessoas são livres e não precisam de governo. Se o governo é feito pelo povo, para o povo, então existe um governo. Então, não é anarquia. Letra C. Uma ditadura que coloca os interesses do Estado acima de tudo, inclusive da vida. Não, porque não pode ser uma ditadura. Se é pelo povo e para o povo, então não é um regime de ditadura. Letra B, uma teocracia que tem como figura central de um país um enviado de Deus. Não, porque a figura central aí é o povo. Ou letra A, democracia, que tem o povo como grande chefe de uma nação. E a gente volta aqui para o trecho, né? Government of the people, by the people, for the people. Então, a democracia é feita pelo povo, para o povo. Então, item correto, item A. Olá, alunos! Nessa questão, nós vamos falar um pouco sobre a língua espanhola, sobre cómo está un número de falantes no español. Vamos a empezar. El español sigue siendo la segunda lengua materna por número de usuarios, solo superada por el chino mandarín, 950 millones. El número de hablantes nativos ha aumentado en 5 millones en el último año, hasta llegar a los 477,6 millones. Según la Oficina del Censo, Estados Unidos será en 2060 el segundo país en número de hispanohablantes después de México. Los países de Hispanoamérica con más hablantes nativos de español son hoy México, casi 120 millones, Colombia, 48,8 millones y Argentina,
43 millones. El español se disputa con el francés y con el chino mandarín el segundo puesto entre los idiomas más estudiados. En Internet, el español es la tercera lengua más utilizada. El 7,7% de los internautas se comunica en español y sigue siendo la segunda lengua más utilizada em las duas principais redes sociais, Facebook e Twitter. Então, como a gente pode ver no texto, ele vai tratar sobre essa questão dos usuários, do número de pessoas que está usando o espanhol como língua, tanto na fala como na questão das redes sociais. E a gente tem a seguinte questão. De acordo com as informações do texto, o espanhol é uma língua que A. Apresenta quase 3 vezes mais falantes nativos no México do que na Argentina. B. Ocupa a segunda posição da lista de línguas mais usadas na internet. C. Possui o maior número de falantes localizados nos Estados Unidos. D. Permanece com a mesma quantidade de falantes que há um ano. E E. Tem um número de falantes elevado graças às redes sociais. Se a gente relembrar o que foi lido no texto, a gente vai ver que o item correto é exatamente o item A, quando ele diz que apresenta quase 3 vezes mais falantes nativos no México do que na Argentina. Que ele vai falar que no México a gente tem 120 milhões e que na Argentina a gente vai ter 43 milhões, que vai dar mais ou menos uma divisão com resultado de 2,79, que é exatamente quase 3 vezes o número de falantes. Então, o item correto é o item A. Olá, alunos! Nessa questão, a gente vai ler uma tirinha que vai falar sobre uma expressão muito comum do espanhol. Vamos empezar. La NASA estima que la Vía Láctea alberga 17 mil millones de planetas similares a la Tierra. Ya es mala pata que te tocaran a ti los humanos. Então, a gente vai ver uma tirinha que tem um certo tom de humor na questão de dizer que existem mais de 17 mil milhões de planetas como a Terra. E aí ele vai dizer que má sorte da Terra ter recebido logo os humanos, como se nós não cuidássemos do nosso planeta. E aí a gente tem a seguinte questão. No contexto apresentado, a expressão mala pata relaciona-se ao fato de a personagem central A. Estar doente, B. Possuir má sorte, C. Aparentar fragilidade, D. Praticar atos de maldade e E. Ser igual a outros planetas. Como eu já havia dito anteriormente, a expressão mala pata vem dar justamente essa ideia da má sorte, que em português, por exemplo, diz levantar com o pé esquerdo, e em espanhol seria essa questão da mala pata. E até por que viria esse surgimento? Por causa do ponto de que a pata do animal, ela dá essa ideia de sorte. Então, quando você tem mala pata, uma má pata, você tem justamente o ponto da má sorte. Então, o item correto, o item B. Olá, alunos! Nessa questão, nós vamos falar sobre os hambúrgueres e a sua origem. Vamos começar? De acordo com o texto, o hambúrguer A. Apresenta controvérsia quanto à origem. B. É considerado gastronomicamente ruim. C. Tem origem ligada à praticidade do preparo. D. Deve ser consumido de forma rápida. E E. Constitui um prato de origem alemã. Se a gente voltar ao texto, a gente vai ter o seguinte. Logo no começo, ele fala que não conhece a origem. Eu não conozco esses orígenes, pero aventuro la hipótesis de que el origen de la hamburguesa es alemán, por conta da cidade de Hamburgo. E aí vai dizer que há alguns dados que apuntam que outro foco originário pode localizar-se em Rússia, que seria o que eles chamariam a princípio de um filete russo. E aí ele passa a explicar que esse filete russo era o que se produzia com os restos da carne para dar para a população mais pobre e que por essa razão a sua origem não era exatamente uma origem de preparo rápido, mas uma origem de necessidade. Vamos voltar aos itens. No item A ele fala que apresenta controvérsia quanto à origem, que é justamente o que a gente acabou de ler, que tem essa possibilidade de ter uma origem alemã ou de ter uma origem russa.
O B é considerado gastronomicamente ruim. Ele não vai falar isso no texto. Ele vai falar que no início ele era feito com carnes ruins, com sobras, mas que hoje em dia às vezes é muito bom comer um hambúrguer. E aí no item C tem origem ligada à praticidade do preparo. Como a gente já comentou, na verdade a origem, se for realmente esse filete russo, era de alimentar os mais necessitados. E o D, deve ser consumido de forma rápida. Ele não fala isso. E o item E constitui um prato de origem alemã. Ele justamente diz que não tem certeza dessa origem, ele apenas acredita que essa seja a origem. Portanto, o item correto seria o item A, quando ele fala dessa dúvida entre ser uma origem alemã ou russa. Item correto, item A.